Olá, boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Que bom estar com você e mais uma oportunidade abençoada que o nosso Deus nos concede. Você que teve a oportunidade de participar do culto presencial na sua igreja e agora me privilegia com a sua participação aqui na live da palavra. Que o Espírito de Deus fale imensamente ao seu coração nesta noite. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai bendito, louvado e glorificado seja o teu nome. Nós te agradecemos pelo domingo abençoado que o Senhor nos concedeu, pela oportunidade de nos reunirmos com os nossos irmãos e irmãs, sendo abençoado através da tua palavra, da comunhão, Senhor, com os santos. Eu quero te agradecer pela vida também de cada pessoa que neste momento, através do Facebook, através do YouTube, param para receber a ministração da tua palavra através deste momento oportuno que nós temos, Pai. Em nome de Jesus, que a tua bênção seja sobre cada um de nós e a tua palavra, ela venha abençoar poderosamente a nossa vida e que tu tragas através do teu Espírito o consolo, o conforto, a renovação da alegria, a disposição para que todos que estão enfraquecidos sejam restaurados pela força do teu poder para andarem na tua presença. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Eu quero ler com você a palavra de Deus que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 6, versículos 5 a 9. Vamos falar sobre a história de Noé e a ligação que tem a história de Noé com a nossa realidade nos dias de hoje. A palavra de Deus nos diz o seguinte: Gênesis capítulo 6, versículos 5 a 9. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo desígnio de seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Noé nasceu aproximadamente no ano 2948 a.C. e morreu 1998 a.C., com 950 anos de idade. Noé é o personagem principal das 7 alianças que Deus fez com a humanidade. E estas são as alianças que Deus fez com a humanidade. Primeiro, a aliança adâmica, em 2 partes: a aliança edênica, da inocência, lá no paraíso, e a aliança adâmica, a da graça restauradora. Gênesis capítulo 3, versículo 16. A aliança edênica é encontrada em Gênesis no capítulo 1, versículos 26 a 30, e capítulos 2, 16 e 17. Deus fez também a aliança noética, Gênesis capítulo 9, a aliança abrâmica, a aliança palestiniana, lá em Deuteronômio capítulo 30, do versículo 1 ao 10, a aliança mosaica, a aliança davídica, a nova aliança. Não vou dizer aqui todas as referências bíblicas para você, mas
Dá para você ter uma ideia, então, de que Deus é um Deus que sempre relacionou-se com o homem, firmando seu compromisso com ele através de aliança. Então, a palavra de Deus nos diz, né, a respeito de todas essas alianças, né, e a nova aliança, ela nos traz uma mensagem interessante que diz que através do sangue da nova aliança derramado em favor de muitos, Marcos capítulo 14, versículo 24, Deus então faz a sua aliança permanente com o homem. A respeito de Noé, podemos afirmar que ele tipifica uma figura de Cristo, sendo reconhecido como um homem justo. Mas qual a importância de Noé para a humanidade hoje, 4.968 anos após o seu nascimento? A Bíblia diz que toda a humanidade estava corrompida pelo pecado. E Noé foi a única pessoa vista por Deus na terra que ele achou graça. Ou seja, Deus se agradou dele. E por que Noé agradava ao Senhor? Porque andava com Deus. Tinha o coração reto e era um homem justo. Jamais a corrupção do pecado que age no mundo pode ser uma desculpa para alguém se corromper. Noé era um homem como qualquer um de nós. Noé fez a diferença. Em vez de ser influenciado, ele influenciou. E a Bíblia não diz que as 7 outras almas que foram salvas juntamente com ele eram também justas. Se dirige a Noé como justo, mas uma maneira de enxergarmos Noé como uma figura de Cristo, o único justo capaz de justificar os pecadores que se achegam a Deus através dele. Através de Noé, Deus renovou a sua misericórdia para com a humanidade. A vinda de Jesus é uma grande realidade para a qual a humanidade hoje não procura se ater, envolvendo-se em entretenimentos diversos oferecidos pelo mundo. O mundo traz essas ofertas para o homem a fim de distanciá-lo do propósito de Deus para a sua vida. Pois assim como foi nos dias de Noé, a palavra de Deus diz, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Palavras do Senhor Jesus em Mateus no capítulo 24, versículos 37 a 39. Este capítulo do Evangelho de Mateus é o que podemos chamar de notícias de amanhã. Guerras, rumores de guerras, fome, peste, ou, atualizando, coronavírus, terremotos, homicídios, miséria, destruições de toda sorte. Na perspectiva do mundo, para os que não são salvos, as notícias são alarmantes. Mas para o crente em Jesus, tudo isso são sinais do cumprimento da palavra de Deus. E o prenúncio da nossa redenção, como está escrito no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 28. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. O que para o mundo é motivo de desespero, para os que pertencem a Jesus é motivo de alegria, pois ele mesmo mandou que nos alegrássemos, e tudo isso representa apenas o princípio de dores para aqueles que estão andando na perdição e que serão encontrados no tempo da volta de Jesus fora da aliança com Jesus, a aliança que Deus fez através de Jesus. Infelizmente, a realidade hoje confirma que muitas pessoas, mesmo as que já fazem parte da igreja, não estão acordadas para o arrebatamento, para a iminente volta de Jesus, porque com o coração
tão voltado para as coisas terrenas, tem o mundo e não o céu como alvo. Há muitos por aí dizendo ouvir a voz de Deus e falando às pessoas segundo o que sente no coração, mas não estão preparados para ouvir o toque da trombeta no dia do arrebatamento da igreja. Veja o que está escrito em Gênesis, no capítulo 3, versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Esta foi a conversa que Deus teve com a serpente, fazendo a primeira menção a respeito de Jesus Cristo, ou seja, da sua manifestação no mundo. Deus falou também através dos profetas a respeito do derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne, o que se cumpriu em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no dia de Pentecostes. E outra vez o próprio Jesus declarou a respeito de si mesmo que breve voltará, conforme está escrito em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 11, venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. E depois da ressurreição de Jesus, Deus privilegiou 2 anjos que sempre desejaram pregar o Evangelho. Deus deu privilégio a 2 anjos de pregarem aos próprios discípulos, lá no capítulo 1 do livro de Atos, versículo 11. Pela primeira vez, após a ressurreição do Senhor, esses anjos falam sobre a volta de Jesus, quando encontrou aqueles galileus parados olhando para o céu, depois de terem visto Jesus sumir no meio das nuvens. Eles disseram: varões galileus, que estáis olhando para as alturas. Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá como o vistes subir. Mas o que significa para nós a expressão que Jesus usou, se referindo aos dias de Noé? O paralelo que Jesus faz dos dias de Noé com o seu retorno está ligado aos dias comuns da existência humana, onde a rotina das pessoas, tal como era nos dias de Noé, não é alterada por nada anormal, ou seja, todas as pessoas estão fazendo as mesmas coisas que fazem todos os dias até o dia da volta do Senhor. Naquele grande dia, estarão todos envolvidos com as mesmas coisas que fazem todos os dias. A diferença, porém, entre as pessoas comuns, e isto inclui muitos membros das igrejas, entretidos com os seus próprios afazeres e surdos para fazer as coisas do céu, e os salvos em Cristo, a diferença entre estes e os salvos em Cristo é que os salvos, eles estão o tempo todo em estado de alerta para o toque da trombeta, porque o som é o som que a sua alma espera ouvir. Não será um som perceptível aos ouvidos naturais, mas um som que somente os que andam em espírito será permitido compreender. A responsabilidade de Deus em cumprir a promessa do arrebatamento da igreja não é para quem está comprometido com o mundo, mas para quem está em sintonia com Ele, aguardando a promessa. E Deus vai respeitar o que concedeu ao ser humano. Sim, a liberdade de escolher viver nesse mundo, até mesmo no momento da vinda de Jesus, até lá, Deus vai permitir o modo de vida que a pessoa decidir viver, decidir levar. O ser humano pode escolher como viver, mas não pode escolher o fruto que vai colher das escolhas que faz. Apesar de Jesus identificar a sua vinda como nos dias de Noé, Deus prometeu que nunca mais destruirá a terra com inundação de água. Pelo contrário, a Bíblia diz que tudo será consumido pelo fogo, não como para destruição, mas um fogo que trará a purificação. Mesmo que a salvação não seja garantida pelas obras, até as obras dos salvos serão provadas pelo fogo, porque as obras não salvam por si mesmas, não salvam ninguém.
mas as obras acompanham a vida dos salvos. As obras também acompanham a vida dos membros da igreja e das pessoas do mundo. Mas a diferença entre uma e outra obra está no resultado da prova de fogo a que serão submetidas essas obras. Agora, quer saber sobre uma coisa muito séria que altera a expectativa de uma pessoa em relação ao dia do arrebatamento, distraindo a sua visão para outros propósitos humanos? Leia comigo o que diz a Bíblia. Como se foram multiplicando os homens na terra, eles nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres que entre todas lhe agradaram. Então disse o Senhor, vai continuando o texto, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Gênesis capítulo 6, versículo 1 ao 3. A expressão homens da terra é uma referência aos que não servem a Deus, enquanto que a expressão filho de Deus é uma referência aos que servem a Deus. O que o texto quer nos falar é a respeito do jugo desigual, ou seja, o casamento de pessoas tementes e obedientes a Deus com pessoas que não temem nem obedecem a Deus. Imagine você, alguém que está sendo orientado através da Bíblia, da Palavra de Deus, sobre a importância de uma vida de santificação, consagração, firmeza na fé diante das propostas do mundo e das propostas da carne, e uma outra pessoa para quem as coisas espirituais ensinadas na igreja nada tem a ver com o modo de vida que ela leva no mundo. O que pode acontecer quando duas pessoas em direções opostas se unem? Jugo desigual. Com isso, a pessoa que tinha como prioridade a vida espiritual e a expectativa das coisas do céu passa a enfrentar uma batalha grande no seu interior, porque os seus propósitos essenciais não são mais os mesmos do seu cônjuge, sem conhecimento de Deus. E quando nascem os filhos, como é que fica a questão da orientação espiritual deles? Se um dos pais não serve ao Senhor, pode-se garantir que a geração que proceder daquele pai ou daquela mãe será comprometida com Deus? Isso se constitui jugo desigual. Então a possibilidade de uma surdez espiritual quanto ao toque da trombeta se torna muito grande. Perceba que este assunto foi uma das causas principais que moveu o coração de Deus a exterminar toda a raça humana e juntamente com ela, solidariamente, os animais. A raça humana que foi salva pela misericórdia de Deus, pela vida justa de Noé. Como diz o texto no versículo 5, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio de seu coração. Gênesis significa princípio. Pare para pensar. Já no princípio, Deus viu que a coisa estava complicada para o lado do homem. E Deus limitou a idade do homem a 120 anos, porque nem ele suportava mais a existência pecaminosa de quem vivia muitos anos na desobediência. No caso de Noé, ele viveu como um justo aos olhos de Deus, até 950 anos. Imagine ter que aturar alguém vivendo tanto tempo na rebeldia. E aí a palavra de Deus, no versículo 7 do capítulo 6 de Gênesis, diz: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Deus decide pôr fim na história da raça humana e da sua criação, mas quando ele olha para Noé, Noé achou graça diante do Senhor. Versículo 8. E Noé foi responsável então pela mudança de atitude de Deus, que estava determinado a exterminar toda a raça humana. E é exatamente por causa
dos Noés que existem em nossos dias, que Deus suporta a maldade do mundo, porque eles constituem os obedientes à vontade e a vontade de Deus, os que se opõem ao mundanismo na igreja. Gênesis capítulo 6, versículo 11, está escrito que a terra estava corrompida à vista de Deus, cheia de violência. Esse texto diz respeito aos dias de Noé, há 4.968 anos. Ou nós podemos também fazer um paralelo com a realidade do mundo em que vivemos hoje. Será que diz respeito só à experiência de vida no tempo de Noé? Se parece ou não o que nós lemos com as manchetes dos jornais e com as notícias dos telejornais de amanhã. E aí a palavra de Deus no capítulo 7, versículo 1 diz que Deus manda Noé entrar na arca com a sua família, porque Deus reconhece que Noé tem sido justo diante dele no meio daquela geração corrupta. A arca não significava uma oportunidade de salvação para as pessoas do mundo daquela época, porque a terra já estava cheia do pecado, o homem já tinha enchido a medida dos pecados dele, pecados que Deus até então tolerava. Mas se houvesse arrependimento das pessoas durante os 100 anos em que a arca foi construída, o que aconteceria? Isso mesmo, durante os 100 anos em que Noé ficou construindo a arca, não houve arrependimento de pecados dos que zombavam e escarneciam dele. Não houve arrependimento, apesar do longo tempo que a misericórdia de Deus concedeu aos desobedientes e amantes do pecado. Além de Noé, nenhuma outra pessoa foi vista por Deus no mundo ou mudou de opinião no mundo em relação à desobediência a Deus, ao ponto de fazer Deus se arrepender do seu desígnio de exterminar o ser humano. E a palavra de Deus diz no capítulo 7 de Gênesis, versículo 16, eram macho e fêmea os que entraram de toda a carne, como Deus lhes havia ordenado. E o Senhor fechou a porta após ele. Haverá um tempo em que a porta da oportunidade será fechada pelo próprio Deus, de maneira que ninguém que tenha no seu coração intenção de ajudar alguém no processo de salvação, depois que Deus fechar a porta, nada mais poderá ser feito. E depois que a porta foi fechada, veio o dilúvio, certo? Não. 7 dias ainda se passaram até que começasse a chover, tempo suficiente que os zombadores tiveram para esmurrar a porta da arca, quem sabe xingando Noé, amaldiçoando Noé pela sua doidice, pois ainda não havia acontecido o que ele estava falando que Deus ia fazer. A porta fechada por fora pelo próprio Deus impediu a Noé e a sua família de aceitar também as provocações e fazê-lo abrir a porta e se distrair do grande acontecimento que estava previsto. O mundo está em pleno desenvolvimento em todas as áreas e não há por que falar que tudo vai se acabar se o que temos visto são construções, invenções das mais sofisticadas, o progresso anunciado por todos os meios de comunicação, o avanço da medicina cada vez mais a serviço da longevidade humana. Para onde estamos dirigindo o nosso olhar? Deixa eu ler para você as palavras de Jesus que o evangelista Lucas registrou no capítulo 1, ou melhor, no capítulo 21, versículo 9. Vai até o versículo 28. É extensa a leitura, mas vai nos ajudar a entender o contexto. Jesus disse: quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo.
Então lhes disse: levantar-se a nação contra a nação, reino contra reino, haverá grandes terremotos, epidemias, fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais nos céus. Antes, porém, de todas estas coisas lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome, e isto vos acontecerá para que deis testemunho. Assentai, pois, em vosso coração que não vos preocupeis com o que haveis de responder, porque eu vos darei boca, sabedoria a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça, e na vossa perseverança ganhareis a vossa alma. Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a devastação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que se encontrarem dentro da cidade retirem-se, os que estiverem nos campos não entrem nela. Porque estes dias são de vingança para se cumprir tudo o que está escrito. Eu vou adiantar aqui o texto, porque a palavra diz que haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, sobre a terra angústia, nações passando por perplexidade, mar revolto, homens desmaiando de terror, expectativa de coisas terríveis que sobrevirão ao mundo, poderes do céu sendo abalados. E aí, a palavra de esperança para o nosso coração. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Aleluia! Ora, Jesus disse: ao começarem estas coisas a suceder, quando tudo isso começar a acontecer, exultai, erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Tudo aquilo que então para o mundo, através do que a palavra de Deus descreve, é destruição, é o fim, para nós é o começo. Ao começarem estas coisas, exultai e erguei a cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Aquilo que para o mundo será o fim, para os salvos em Cristo será apenas o começo da eternidade com Deus. Vale a pena perseverar na santificação. Vale a pena consagrar o nosso coração a Deus. Vale a pena rejeitarmos todas as propostas que queiram nos levar a negociar a obediência ao Senhor. Que você seja fortalecido por essa palavra, que essa verdade esteja guiando e orientando o seu coração para uma vida de santificação, de consagração, que o grande dia não pegue você de surpresa, que como Noé você seja alguém fazendo a diferença na sua geração. Que o Senhor nos ajude, que Ele nos abençoe, que nós sejamos testemunhas do que Deus está preparando, o momento de arrebatamento da igreja, a vinda do Senhor está próxima, e só se aperceberão disto os que estão em sintonia com a palavra. Não vai acontecer nenhum sinal luminoso para o arrebatamento da igreja. Será como num abrir e fechar de olhos. Não espere que vá acontecer o arrebatamento da igreja com alguma coisa extraordinária para chamar a atenção das pessoas. Não. Será como nos dias de Noé. Noé, crendo na palavra de Deus, começa a construir aquele grande barco, e todos permanecem na sua rotina diária.
a grande destruição que sobreveio ao mundo no tempo de Noé não foi apercebida por aqueles que estavam tão envolvidos com as suas coisas neste mundo. Que o Senhor guarde o nosso coração para a verdade da sua vinda e que todos os sinais que para as pessoas que não têm esperança significam destruição, para nós sejam recebidas segundo o conselho que Jesus deu. Quando todas estas coisas começarem a acontecer, olhai para o alto e vede que a vossa redenção está próxima. Vamos orar? Para que Deus, através do seu Espírito agindo em nós, nos preserve para esse grande dia. Em nome de Jesus, quais são as suas prioridades? Que as suas prioridades, que o seu pensamento esteja nas coisas lá do alto. Não negligenciando o seu compromisso com as coisas que você tem nesse mundo, as responsabilidades assumidas nesse mundo, mas em todo tempo o seu projeto seja o de andar com Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te pedir, nos ajude a dedicarmos mais tempo, atenção à Tua Palavra, para não nos distrairmos com aquilo que quer retirar do nosso coração a certeza da Tua vinda, que será de uma maneira surpreendente para aqueles que estão tão envolvidos com as coisas do mundo. Mas para nós será, Senhor, a grande promessa se cumprindo na vida daqueles que aguardam a redenção. Já temos visto, Senhor, os sinais acontecendo. Tudo isso que Tu dissestes, nós já temos visto e já podemos levantar os nossos olhos para o céu e pela fé contemplar a nossa redenção que está próxima. E bendito seja o Teu nome, porque a Tua palavra também diz que o Senhor, na bondade e misericórdia para com o Teu povo, tem abreviado estes dias. Senhor Jesus, nos dê força, graça, para permanecermos firmes na fé, combatendo o bom combate e também sendo oposição a toda obra do maligno. E quanto mais vidas pudermos influenciar para a salvação em Cristo, assim seja, através do nosso bom testemunho. Em nome do Senhor Jesus, eu abençoo a vida de cada irmão, de cada irmã, que sejamos perseverantes no processo de santificação. Tua palavra diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tua palavra diz que nós temos galardão. Devemos ser firmes e constantes na obra do Senhor, porque no Senhor o nosso trabalho não é vão. Obrigado, porque foi o Senhor quem nos chamou. E é pelo Teu poder que nós vamos perseverar até o fim, para louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe rica e poderosamente. Em nome de Jesus. Tenha uma semana de maravilhosas experiências com Deus. Amém.